Olá, amigos do canal Videira Espírita. Estamos aqui mais uma vez reunidos para retomar o nosso estudo, dar continuidade, não é, ao livro Há 2000 anos, ditado pelo Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. E para que nós possamos retomar numa ambiência adequada dos nossos lares, vamos ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, também de autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Então, temos aqui a mensagem número 10, intitulada Levantai os olhos. São palavras de Jesus narradas por João, no capítulo 4, versículo 35. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E Emmanuel comenta as palavras de Jesus da seguinte maneira. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos, entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no as esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais da terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado, que te conservas sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto. Repara as frondes imortais balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, ou seja, viçosos, verdejantes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. E aqui, com mais uma belíssima página de Emmanuel, vamos dirigir o nosso pensamento ao alto para que abençoe o nosso estudo. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, te rogamos a presença para que possamos ter um belo momento de estudo, com a tua presença sempre a nos iluminar o caminho, iluminar o entendimento. Que possamos compreender tudo aquilo que estudaremos hoje, aprender com as histórias que vierem ao nosso conhecimento. Sê conosco, Senhor, ilumina os nossos pensamentos, o nosso caminho e abençoe os nossos lares. Que assim possa ser, com a graça do bom Deus. Então, como de costumes, vamos retornar um pouquinho para relembrar onde paramos no último estudo, até porque nós tivemos uma pausa
maior do que o comum, não é? Pulamos uma semana por motivos que não era da nossa, do nosso, que não queríamos que acontecesse, mas estamos aqui de volta e é isso que importa, não é mesmo? Então, retrocedendo ao estudo anterior, nós lembramos que nós paramos já quando Pilatos apresentou ao povo a opção de condenar Barrabás para liberar Jesus da crucificação. E o povo pediu a libertação de Barrabás. E então não tinha mais o que ser feito. Então, tínhamos ali Jesus condenado à crucificação. Acompanhamos Jesus na Via Sacra, né? Acompanhado pelas mulheres que vieram com ele desde a Galileia. E aí encerramos o capítulo 9. E logo em seguida, então, demos continuidade, que havia um grande número de criaturas humildes que seguiram Jesus também, né, até o Gólgota. Apesar da ausência dos apóstolos, tinha ali aqueles seguidores, aqueles homens de fé, aqueles homens, mulheres, né, enfim. E diante desse inevitável martírio imposto a Jesus, Lívia e seu tio, o ancião Simeão, vão procurar Lívia para que ela intercedesse junto ao governador. E assim o fazem, e Lívia, então, prontamente se veste com as roupas à la Galileia, né? E parte para o palácio. Os três partem para o palácio do governo. Chegando lá, os dois aguardam por ela e ela vai para dentro do palácio e encontra Sulpício. E diz a ele que gostaria de falar, né, da intenção dela ali, que gostaria de falar com Pilatos sobre a situação de Jesus, o Nazareno. Sulpício, maldosamente, a conduz ao gabinete, onde Pilatos tinha aquele lugar reservado para receber mulheres. E a deixa lá e vai chamar por Pilatos, que vem rapidamente, né, entusiasmado com a presença de Lívia. E ela expõe toda a preocupação dela com relação a Jesus e ele a esclarece de que nada mais pode ser feito e que ele foi condenado realmente à crucificação. E aproveita aquele momento em que ela está debilitada e frágil com os acontecimentos e parte para cima dela, né, se insinuando e se abrindo, né, seus sentimentos para ela, e ela corajosamente o repele e sai de lá às pressas, muito abalada com o que ela recebeu dele. Neste momento, nós teremos, então, que retroceder um pouquinho, porque antes, quem presenciou a chegada de Lívia no Palácio do Governo foi Fúvia. E quando ela viu que o Sulpício a levou para o gabinete, ela procura por Públio, porque ela sabe que ele está lá, né? Ela já tinha estado com ele, ela e a irmã tinham estado na reunião. E ela conta a Públio que Lívia está com Pilatos, e ele não consegue acreditar, e ela o leva, né, para uma ala do palácio, onde ele poderá vê-la. E é quando ele, com Fúvia, veem Lívia saindo, atordoada, com aquela roupa galileia, né? E ele se dá por vencido. Fica mal, vai ao gabinete, vai à reunião e explica às pessoas que vai embora, que está com muita dor de cabeça, que precisa ir para casa, e parte na sua liteira, né? E Lívia não sabe de nada disso, encontra com a serva Ana e com o ancião, conta a eles que nada pode ser feito, e eles então vão para o Gólgota e ela vai para casa.
Chegando em casa, ela tira aquelas roupas e vai orar a Deus, pedir por Jesus. E lá da janela dela, ela vê né, o Gólgota e as 3 cruzes sendo erguidas, assim, à distância. Né? O marido chega em casa e vai para o seu gabinete. E nós terminamos, então, neste momento em que ela fica avistando, né, o Gólgota, né, com os 3 madeiros erguidos. E daí, retomamos hoje, então, para quem tem essa versão, né, essa edição do Há 2000 anos, na página 123, logo abaixo, então, 1, 2, 3, 4, 5, no sexto parágrafo, que diz assim: a colina era estéril, sem beleza, e através da distância podiam seus olhos lobrigar os caminhos poeirentos e a paisagem desolada e árida sob um sol causticante. Vamos lembrar que era primavera, mas que esse dia estava um calor atípico, né, para a época, mas muito calor mesmo. Lívia orava com toda a intensidade emotiva do seu espírito, dominada por angustiosos pensamentos. À sua visão espiritual surgiu ainda os quadros suaves e encantadores do mar da Galileia, conhecendo que a memória lhe revinha aquele crepúsculo inolvidável, quando entre criaturas humildes e sofredores aguardava o doce momento de ouvir a confortadora palavra de Moisés, do Messias, pela primeira vez. Via ainda a tosca barca de Simão, lembram? Quando ela via a barca chegando, deve ter sido um momento realmente emocionante, sabendo que Jesus estava nela, né? Via ainda a tosca barca de Simão encostando-se às flores mimosas das margens, enquanto a renda branca das espumas lambia os seixos claros da praia. Uma belíssima imagem. Jesus ali estava, junto da multidão dos desesperados e desiludidos, com seus grandes olhos ternos e profundos. Todavia, aquela cruz que se levantava no Monte da Caveira trazia-lhe o coração em amargorosas cismas. Depois de orar e meditar longamente, examinou de longe os 3 madeiros, presumindo escutar o vozerio da multidão criminosa, que se acotovelava junto à cruz do Mestre em terríveis impropérios. E agora teremos uma bela descrição da visão espiritual de Lívia. Depois de orar, de repente, sentindo-se tocada por uma onda de consolações indefiníveis. Figurava-se-lhe que o ar sufocante de Jerusalém se havia povoado de vibrações melodiosas e intraduzíveis. Extasiada, observou na retina espiritual que a grande cruz do Calvário estava cercada de luzes numerosas. Ao calor invulgar daquele dia, nuvens escuras se haviam concentrado na atmosfera, prenunciando tempestade. Em poucos minutos, toda a abóbada celeste estava represada de sombras escuras. No entanto, naquele momento, Lívia notara que se havia rasgado um longo caminho entre o céu e a terra, por onde desciam ao Gólgota legiões de seres graciosos e alados. Concentrando-se aos milhares, ao redor do madeiro, pareciam transformar a cruz do Mestre em fonte de claridades perenes e radiosas. Atraída por aquele imenso foco de luz resplandecente, sentiu que sua alma, desligada do corpo carnal, se transportava ao cume do Calvário, a fim de prestar a Jesus o último preito do seu devotamento. Sim, via agora o Messias de Nazaré, rodeado dos seus lúcidos mensageiros e das legiões poderosas dos seus anjos. Jamais supusera vê-lo tão divinizado e tão belo.
de olhos voltados para o firmamento, como em visão de gloriosas beatitudes. Ela o contemplou por sua vez, tocada de sua maravilhosa luz, alheia a todos os rumores que a rodeavam, implorando-lhe fortaleza, resignação, esperança e misericórdia. Em dado instante, seu espírito sentiu-se banhado de consolação indefinível. Como se estivesse empolgada pela maior emoção de sua vida, notou que o mestre desviara levemente o olhar, olhando, pousando nela, numa onda de amor intraduzível e de luminosa ternura. Aqueles olhos serenos e misericordiosos, nos tormentos extremos da agonia, pareciam dizer-lhe: Filha, aguarda as claridades eternas do meu reino, porque na terra é assim que todos nós deveremos morrer. Desejava responder às exortações suaves do Messias, mas seu coração estava sufocado numa onda de radiosa espiritualidade. Todavia, do íntimo, afirmou como se estivesse falando para si mesma. Sim, é desse modo que deveremos morrer. Jesus, concedei-me o alento, resignação e esperança para cumprir os vossos ensinamentos, para alcançar um dia o vosso reino de amor e de justiça. Lágrimas copiosas banhavam-lhe o rosto naquela visão em êxtase, beatífica, aquela visão beatífica e maravilhosa. Nesse momento, porém, a porta abriu-se com estrépito, e a voz soturna e desesperada do marido vibrou no ar abafado, despertando-a bruscamente, arrancando-a de suas visões consoladoras. Ela teve, nesse momento, uma quebra na ambiência, na energia que estava naquele lugar em que ela estava voltada completamente ao Mestre, levando seu pensamento ao Mestre. E a voz de Públio chamou por seu nome, dizendo: Lívia, bradou ele, como se estivesse tocado por comoções decisivas e desesperadas. Públio Lentulus, regressando ao lar, encaminhou-se imediatamente ao gabinete, onde se deixou ficar por muito tempo engolfado em antagônicas reluções, lembrou-se de que deveria suplicar a piedade dos deuses para os seus penosos transes. Dirigiu-se ao altar doméstico, onde repousavam os símbolos inanimados de suas divindades familiares. Mas enquanto Lívia alcançara o precioso conforto, aceitando no coração os ensinos de Jesus, com o perdão, a humildade e a prática do bem, debalde o senador procurou esclarecimento e consolo, elevando as suas orações aos pés da estátua do Júpiter, impassível e orgulhoso. Debalde suplicou a inspiração de suas divindades domésticas, porque estes deuses eram a tradição corporificada do imperialismo da sua raça. Tradição que se constituía de vaidade e de orgulho, de egoísmo e de ambição. Foi assim que, intoxicado pelo ciúme, procurou a esposa, sem mais delongas, a fim de cuspir-lhe em rosto todo o desprezo da sua amargurada desesperação. Ao chamá-la bruscamente, observou que seus olhos semicerrados estavam cheios de lágrimas, como a contemplar alguma visão espiritual inacessível à sua observação. Jamais Lívia lhe parecera tão espiritualizada e tão bela como naquele instante sublime, mas o demônio da calúnia lhe fez sentir imediatamente que aquele pranto nada representava senão sinal de remorso e compulsão ante a falta cometida, ciente, como deveria achar-se a esposa, da sua presença no palácio governamental, desprendendo-se daí que ela deveria esperar a possibilidade de sua severa punição. Arrancada a seu êxtase pela voz vibrante do marido, a pobre senhora observou que a sua visão se desvanecera inteiramente e que o céu de Jerusalém fora invadido por tenebrosa escuridão, ouvindo-se os ribombos formidáveis de trovões longínquos, enquanto relâmpagos terríveis riscavam a atmosfera em todas as direções.
Lívia, exclamou o senador com voz forte e pausada, dando a entender o esforço que despendia para dominar o complexo de suas emoções. As lágrimas de arrependimento são inúteis nesse momento doloroso dos nossos destinos, porque todos os laços de afetividade comum que nos uniam estão agora rotos para sempre. É como se dissesse: não adianta chorar, não me venha com suas lágrimas, que eu não vou acreditar nelas. Mas que é isso? Pôde ela dizer, revelando o pavor que tais palavras lhe produziam. Nem mais uma palavra, revidou o senador, pálido de cólera, dentro de uma serenidade feroz e implacável. Observei com os próprios olhos o seu nefando delito desta tarde, e agora conheço a finalidade dos seus disfarces humildes de Galileia. Ouvir-me-á, senhora, até o fim, eximindo-se de qualquer justificativa, porque uma traição como a sua só poderá encontrar justo castigo no silêncio profundo da morte. Ele estava dizendo a ela: fique quieta e escute, não diga nada. Qualquer coisa que você disser será tratado com a sua morte. Mas não quero matá-la. Minha formação moral não se compadece com o crime. Porque haja piedade em minha alma à vista do possível arrependimento do seu coração, no tempo oportuno, mas porque tenho ainda uma filha sobre cuja fronte recairia o meu gesto de crueldade, contra a sua felonia, contra a sua transgressão, contra a sua traição, que basta para nos tornar infelizes por toda a vida. Continuou Públio, homem honesto e pronto a desafrontar-me de qualquer ultraje, tenho muito amor ao meu nome e às tradições de minha família, de modo a não me tornar um pai desnaturado e criminoso. Poderia abandoná-la para sempre na consideração do seu ato de extrema deslealdade, porém os servos desta casa se alimentam igualmente à minha mesa, e sem reconhecer os outros títulos que me ligavam à senhora na intimidade doméstica, vejo ainda na sua pessoa a mãe de meus filhos desventurados. É por isso que doravante desprezo, em face das provas palpáveis da sua desonestidade, nesse dia nefasto do meu destino, todas as expressões morais de sua personalidade indigna, para conservar nesta casa tão somente a sua expressão de maternidade, que me habituei a respeitar nos irracionais mais humildes e desprezíveis. Ele a levou ao nível de um ser irracional. Ele estava realmente colérico, né? Os olhos súplices da caluniada deixavam entrever os indizíveis martírios que lhe dilaceravam o coração carinhoso e sensibilíssimo. Ajoelhava-se aos pés do esposo com humildade, enquanto lágrimas dolorosas lhe rolavam das faces pálidas, clarificadas por angustioso silêncio. Lembrava-se Lívia, então, de Jesus nos seus intraduzíveis padecimentos. Sim, ela recordava suas palavras e estava pronta para o sacrifício. No meio de suas dores, parecia sentir ainda o gosto daquele pão de vida, abençoado por suas divinas mãos, e figurava-se lavada de todas as mundanas preocupações. A ideia do reino dos céus, onde todos os aflitos são consolados, anestesiava-lhe o coração dolorido nas suas primeiras reflexões a respeito da calúnia de que era vítima o seu espírito fustigado pelas provas aspérrimas. Então, nós vemos aqui, vemos assim, a questão do arbítrio, né? O arbítrio, ele não é só para decidir entre o que faremos hoje ou o que deixaremos de fazer, se vamos nos alimentar com o pão ou com a carne, vai muito além, né? E uma das mais importantes decisões assim, de livre-arbítrio é de decidir ter fé em Deus, não é? E segui-lo. E ela
decidiu segui-lo. Ela está em busca do reino dos céus. É este o caminho que ela quer. O livre-arbítrio de Lívia escolheu ter fé e seguir o caminho para o reino dos céus. E isso traz a ela a possibilidade, neste momento de tanta amargura, de tanta incompreensão, porque ela não tem noção das calúnias que caem sobre ela, e ela, então, apesar de toda a dor, tem o coração serenado pela fé. Vamos continuar. Não obstante essa atitude de serena humildade, o senador continuou no auge da angústia moral. E diz: dei-lhe tudo que possuía de mais puro e mais sagrado neste mundo, na esperança de que correspondesse aos meus ideais mais sublimes. Entretanto, relegando todos os deveres que lhe competiam, não vacilou em derramar sobre nós um punhado de lama. Preferiu ao convívio do meu coração os costumes dissolutos desta época de criaturas irresponsáveis no capítulo da família, resvalando para o desfiladeiro que conduz a mulher aos abismos do crime e da impiedade. Mas ouça bem minhas palavras, que assinalam os mais terríveis desgostos do meu coração. Nunca mais se afastará dos labores domésticos. Então, como quem diz, nunca mais sairá de casa, né, para não correr o risco de traí-lo novamente. Né? Ela está proibida. Nunca mais se afastará dos labores domésticos, das obrigações diárias de minha casa. Mais um ato com que provoque as derradeiras reservas da minha tolerância, não deverá esperar outra providência que não seja a morte. Não me solicite as mãos honestas para um ato de tal natureza. Se as tradições familiares desapareceram no âmago do seu espírito, continuam elas cada vez mais vivas em minha alma, que as deseja cultivar incessantemente no santuário de minhas recordações mais queridas. Viva com seu pensamento na ignomínia, mas abstenha-se de zombar publicamente dos meus sentimentos mais sagrados, mesmo porque a paciência e a liberdade também têm os seus limites. Saberei ressurgir desta queda em que as suas leviandades me atiraram. De hora em diante, a senhora será nesta casa apenas uma serva, considerando a função maternal que hoje a exime da morte, mas não intervenha na solução de qualquer problema educativo de minha filha. Saberei conduzi-la sem o seu concurso e buscarei o filhinho perdido, talvez pela sua inconsciência criminosa, até o fim de meus dias. Concentrarei nos filhos a parcela imensa de amor que lhe reservara, dentro da generosidade da minha confiança, porquanto, doravante, não me deve procurar a intimidade da esposa, que não soube ser pela sua injustificável deslealdade, mas com o respeito que uma escrava deve aos seus senhores. Tipo, ponha-se no seu lugar. Hoje, né? A partir de então, você é uma serva, e eu sou o seu senhor. Enquanto se verificava uma ligeira pausa na palavra acrimoniosa, né, na palavra hostil e amargurada do senador, Lívia dirigiu-lhe um olhar de angústia suprema. Nós podemos imaginar, não é? Porque ela não sabe de nada, ela não sequer cogita o que pode estar sendo, trazendo o marido a tomar tais atitudes e dar a ela palavras tão duras. Não? Desejava falar-lhe como dantes, entregando-lhe o coração sensível e carinhoso, todavia, conhecendo-lhe o temperamento impulsivo, adivinhou a inutilidade de qualquer tentativa para justificar-se. Passadas as primeiras reflexões e ouvindo amargurada de dor, aquela terrível insinuação acerca do desaparecimento do filhinho, né, quando ele sugere que ela possa estar envolvida no rapto do próprio filho, deixou vagar no coração vacilações injustificáveis e numerosas.
Ante aquelas calúnias que a faziam tão desditosa, chegava a pensar se as boas ações não seriam vistas por aquele Pai de infinita bondade que ela acreditava velar dos céus por todos os sofredores, de conformidade com as promessas sublimes do Nazareno, do Messias Nazareno. Não guardara ela uma conduta nobre e exemplar, como mãe dedicada e esposa carinhosa? Todo o seu coração não estava posto em tributos de esperança e de fé naquele reino de soberana justiça que se localizava fora da vida material? Além disso, sua ida precipitada a Pilatos, sem a audiência prévia do marido, fora tão somente com o elevado propósito de salvar a Jesus de Nazaré da morte infamante. Onde o socorro sobrenatural que não chegava para esclarecer sua penosa situação, definindo a verdadeira injustiça? Quantas dúvidas que de repente caíram por sobre Lívia, não é? Lágrimas angustiosas enevoavam-lhe os olhos cansados e abatidos. Mas antes que o marido recomeçasse as acusações, viu-se de novo de fronte da cruz em pensamento. Uma brisa suave parecia amenizar as úlceras que o libelo do esposo lhe abrira no coração. Uma voz que lhe falava aos refolhos mais íntimos da consciência lembrou-lhe ao espírito sensível que o mestre de Nazaré também era inocente e expirara naquele dia na cruz sob os insultos de algozes impiedosos. E ele era justo e bom, misericordioso e compassivo. Daqueles a quem mais havia amado, recebera a traição e o abandono na hora extrema do testemunho, e de quantos havia servido com a sua caridade e o seu amor, tinha recebido os espinhos envenenados da mais acerba ingratidão. Ante a visão dos seus martírios infinitos, Lívia consolidou a sua fé e rogou ao Pai Celestial lhe concedesse a intrepidez necessária para vencer as provações aspérrimas da vida. Suas meditações angustiosas haviam durado um momento. Um minuto apenas, após o qual continuou Públio Lentulus com voz desesperada. Aguardai mais 2 dias nas pesquisas de meu filho desventurado. Decorridas estas poucas horas, voltarei a Cafarnaum para afrontar a passagem do tempo. Ficarei neste cenário maldito enquanto for necessário, e quanto à senhora, recolha-se doravante em sua própria indignidade, porque com o mesmo ímpeto generoso com que lhe poupa a existência neste momento, não vacilarei em lhe infligir a derradeira punição no momento oportuno. Ele estava colérico realmente, quantas vezes ele ameaçou, né, de morte. E abrindo a porta de saída, que estremecera aos rebombos do trovão, exclamou com um terrível acento: Lívia, este momento doloroso assinala a perpétua separação dos nossos destinos. Não ouse transpor a fronteira que nos isola um do outro para sempre, no mesmo lar e dentro da mesma vida, porque um gesto desses pode significar a sua inapelável sentença de morte. Atrás dele, fechara-se a porta com estrépito, abafado pelos rumores da tempestade. Jerusalém estava sob um verdadeiro ciclone de destruição, que ia deixar após a sua passagem sinal de ruína, desolação e morte. Ficando só, Lívia chorou amargamente. Enquanto a atmosfera se lavava com a chuva torrencial que descia a cântaros, no fragor das trovoadas, também a sua alma se despia das ilusões amargas e purificadoras. Sim, estava só e profundamente desventurada. Doravante, não poderia contar com o amparo do marido,
nem com o afeto da sua filhinha. Mas um anjo de serenidade velava à sua cabeceira, com a doçura das sentinelas que nunca se afastam do seu posto de amor, de redenção e de piedade. E foi esse espírito luminoso que, fazendo gotejar o bálsamo de esperança no cálice do seu coração angustiado, deu-lhe a sentir que ainda possuía muito. O tesouro da fé que a unia a Jesus, ao Messias da renúncia e da salvação, a esperá-la em seu reino de luz e de misericórdia. Então, neste momento de dor de Lívia, encerramos o capítulo número 9. Vamos começar agora, então, o capítulo 10, intitulado O Apóstolo da Samaria. No dia seguinte, Públio Lentulus incentivou as pesquisas do filhinho entre quantos peregrinavam nas festas da Páscoa em Jerusalém, instituindo o prêmio de um grande sestércio. Nós temos uma nota da editora no rodapé que um grande sestércio seria 1.000 sestércios, ou seja, 2.500 asses para quem apresentassem aos seus servos a criança desaparecida. Esse prêmio era um prêmio muito alto, bastante significativo. Não devemos esquecer que a criada Semele, bem como suas companheiras de serviço, foram submetidas ao mais rigoroso inquérito por ocasião do castigo aos servos imprevidentes encarregados da vigilância noturna em casa do senador. Públio não admitia castigos físicos às mulheres, mas no caso misterioso do desaparecimento do filhinho, submeteu as criadas a um interrogatório francamente impiedoso. Inútil declarar que Semele protestara a mais absoluta inocência, nada deixando transparecer que pudesse comprometer sua conduta. Ela estava muito bem orientada. Ela se preparou bastante para isso. Entretanto, as 3 servas que mais diretamente cuidavam do pequeno, entre as quais estava ela incluída, foram obrigadas a colaborar com os escravos na procura de Marcos, pelas praças e ruas de Jerusalém, embora tivessem suas horas diárias consagradas ao descanso. Essas horas aproveitava Semele para visitar ou rever relações amigas, passando a maior parte do tempo no sítio onde André de Gioras, cultivava suas oliveiras e vinhedos frondosos, a pouca distância da estrada para os centros principais. Nesse dia, vamos encontrá-la aí em animada palestra com o raptor e sua mulher, quando a criança dormitava ao canto de um compartimento. Com que então o senador instituiu o prêmio de um grande sestércio a quem lhe devolva a criancinha? Pergunta André de Gioras, admirada. Não esperava por isso, né? É verdade, exclamou Semele pensativa. E, na realidade, trata-se de uma grande soma em dinheiro romano, que facilmente ninguém ganhará neste mundo. Replicando o raptor, se não fosse o meu justo e ardente desejo de vingança, com seu malicioso sorriso, era o caso de irmos aborrenhar essa respeitável quantia. Mas deixe estar que não precisamos de semelhante dinheiro. Nada necessitamos desses malditos patrícios. Semele escutava-o indiferente, quase completamente alheia à conversa. Entretanto, o interlocutor não perdia de vista as características fisionômicas de sua cúmplice, quer dizer, ele a estava observando detalhadamente, todas as reações, como se tentasse descobrir, no seu modo simples e humilde, algum pensamento reservado. Foi assim que, no intuito de lhe sondar a atitude psicológica, desconfiado, né? Disse em tom aparentemente calmo e despreocupado, como a inquirir dos seus propósitos mais secretos. Semele, quais são as últimas notícias de Benjamim? Ora, Benjamim, respondeu ela, aludindo ao noivo. Ainda não se resolveu a marcar o casamento em definitivo, atento às nossas inúmeras dificuldades.
Como não ignora, todo o meu desejo no trabalho se resume na consecução de nosso ideal de adquirir aquela casinha de Betânia, já sua conhecida, e tão logo venhamos a conseguir nosso intento, estaremos unidos para sempre. Ainda bem, disse André, com a atitude psicológica de quem encontrar a chave de um enigma. Com o tempo haverão de conseguir todo o necessário à aventura de ambos. Da minha parte, pode ficar descansada, porque tudo farei por auxiliá-la paternalmente. Muito grata, exclamou a moça reconhecida. Agora há de permitir que volte ao trabalho, porque as horas parecem adiantadas. Ainda não, falou André resolutamente. Espere um momento. Quero dar-lhe a provar do nosso vinho velho, aberto hoje, somente para comemorar a circunstância feliz de nos acharmos com vida depois do medonho temporal de ontem. E correndo ao interior, penetrou na adega, onde tomou de uma bilha, né, de uma garrafa de vinho espumante e, claro, deitando-o com fartura numa taça antiga. Em seguida, fui a um quarto contíguo, de onde trouxe um tubo pequenino, deixando cair na taça algumas gotas do conteúdo, monologando baixinho. Ah, Semele, bem poderias viver se não surgisse esse prêmio maldito que te condena à morte. Benjamin, o casamento é uma situação de amargurosa pobreza. Uma soma de 1.000 sestércios constitui tentação e que não poderia resistir o espírito mais bem intencionado e mais puro. Enquanto foram as aperturas e os outros castigos, estava certa, mas agora é o dinheiro, e o dinheiro costuma condenar as criaturas humanas à morte. Quer dizer, André de Gioras, ele coloca as atitudes que Semele tomaria, porque ele as tomaria no lugar dela, não é? E ela não estava nem pensando nisso. E misturando o tóxico violento no vinho que espumava, continuou resmungando. Daqui a 6 horas, minha pobre amiga estará penetrando o reino das sombras. Que fazer? Nada me resta senão desejar-lhe boa viagem, e nunca mais alguém saberá neste mundo que em minha casa existe um escravo com o sangue nobre dos aristocratas do Império Romano. Em 2 minutos, a desventurada serva do senador ingeria, satisfeito o conteúdo da taça, agradecendo a sinistra gentileza com palavras comovidas de afeto e reconhecimento. Da porta de sua vivenda, empedrada, observou André os passos derradeiros da sua cúmplice nas derradeiras curvas do caminho. Ele ficou lá olhando, só observando aquela que em breve encontraria a morte. Ninguém mais pleitearia o grande sestércio oferecido pela desesperação de Lentruz, porque precisamente à noitinha, quase às 19 horas, Semele experimentou uma sensação de súbito mal-estar, recolhendo-se ao leito imediatamente. Suores abundantes e frios lavaram-lhes as faces já descoradas, nas quais se notava o pallor, né, a palidez característico da morte. Ana, que já havia regressado, compungida aos afazeres domésticos, foi chamada à pressa, a fim de ministrar-lhe os socorros precisos, encontrando-a, porém, no auge da aflição que assinala os moribundos prestes a se desvencilharem do cárcere da matéria. Ana, exclamou o agonizante com voz sumida, eu morro, mas tenho a consciência pesada, intranquila. Semele, que é isso? Replicou a outra, profundamente comovida. Confiemos em Deus, nosso Pai Celestial, e confiemos em Jesus, que ainda ontem nos contemplava da cruz dos seus sofrimentos, com um olhar de infinita piedade. Sinto que é tarde, murmurou a moribunda nas ânsias da morte. Eu apenas queria um perdão. Todavia,
A voz entrecortada e rouca não pôde continuar. Um soluço mais forte abafava as últimas palavras, enquanto o rosto se cobria de tons violáceos, como se o coração houvesse parado instantaneamente, congestionado por força indefinível e poderosa. Ana compreendeu que era o fim e suplicou a Jesus que recebesse em seu reino misericordioso a alma da companheira, perdoando-lhe as faltas graves que, por certo, haviam dado motivo às palavras angustiosas dos últimos momentos. Chamado um médico ao exame cadavérico, verificou no empirismo, no conhecimento, na sua experiência, da sua ciência, que Semele expirara por deficiência do sistema cardíaco. E de longe de se descobrir a verdadeira causa daquele fato inesperado, o segredo de André de Gioras se envolvia nas sombras espessas do túmulo. Ana e Lívia tiveram o ensejo de trocar impressões sobre o doloroso acontecimento, mas ambas, embora a funda impressão que lhes causavam as derradeiras palavras da morta, encaravam sua passagem para outra vida na conta dessas fatalidades irremediáveis. Públio Lentulus, em seguida a esse fato, apressou o regresso à vivenda de Cafarnaum, que adquirira o antigo dono em caráter definitivo, prevendo a possibilidade de longa permanência em tais lugares. O regresso foi triste, jornada trabalhosa e sem esperanças. Os servos numerosos não chegaram a perceber a profunda divergência agora existente entre ele e a esposa, e foi assim que, verdadeiramente separados pelo coração, continuaram no lar a mesma tradição de respeito perante os subordinados. Mantiveram as aparências. Depois de alguns dias de sua segunda instalação na cidade, em Cafarnaum, próspera e alegre, onde Jesus tantas vezes fizera soar doces e divinas palavras, o senador preparou copioso expediente para o amigo Flamínio, bem como para outros elementos do Senado, enviando Comênio a Roma como portador de sua inteira confiança. Odiando a Palestina, que tantas e tão amargas provações lhe reservara, mas preso a ela pelo desaparecimento misterioso do pequenino Marcos, o senador solicitava a Flamínio a sua intervenção particular para que seu tio Salvio regressasse à sede dos seus serviços na capital do Império, tentando livrar-se da presença de Fúlvia naqueles lugares, porquanto lhe dizia o coração, na intimidade do pensamento, que aquela mulher tinha uma influência nefasta no seu destino e no de sua família. E tinha mesmo, ela demonstrou isso. Com a calúnia que ela lançou, ela conseguiu deixar Públio completamente desacreditando de sua esposa. Ao mesmo tempo, saturado de terrível aversão pela personalidade de Pôncio Pilatos, quer dizer, não podia engolir a presença de Pôncio, punha o amigo distante a par de numerosos escândalos administrativos que ele, após o incidente da Páscoa, resolvera corrigir com o máximo de severidade. Então, Públio aqui ele começa a usar o poder que o cargo de senador lhe concede. Prometia, então, a Flamínio Severus conhecer mais de perto as necessidades da província, a fim de que as autoridades romanas ficassem cientes de graves ocorrências na administração, de modo que, em tempo oportuno, fosse o governador removido para outro setor do império, e prometendo relacionar, sem demora, todas as injustiças da atuação de Pilatos na vida pública, em vista das reclamações reiteradas e consecutivas que lhe chegavam aos ouvidos de todos os recantos da província. Então, ele está decidido, com a ajuda do amigo, ele vai afastar Fúlvia, afastando Sálvio, ele afasta Fúlvia, e denunciando Pilatos, ele a afasta também de Cafarnaum.
de Jerusalém, desculpa, manda de volta para Roma, né? Nestas cartas particulares, pedia ainda ao amigo as providências precisas, a fim de que lhe fosse enviado um professor para a filhinha, abstendo-se, contudo, de referir-se aos dolorosos dramas da vida privada, com exceção do caso do filhinho, que por ele citado nesses documentos como causa única de sua demora indefinida em tais lugares. Era bem comum, né, ter os professores para os filhos em casa. Comênio partiu de Jope, né, do porto de Jope, com o máximo cuidado, obedecendo rigorosamente às suas ordens e atingindo Roma daí a algum tempo, onde faria chegar aquelas notícias às mãos dos seus legítimos destinatários. Então, Comênio foi para Jope, para de lá partir para Roma, para levar todas essas missivas para Flamínio, né? E nós temos nesse Jope esse porto, né? É o mais antigo porto de Israel. Né? E hoje ele é legado ao lazer, ao turismo, né? Nos dias de hoje é como ele é usado, né? Para a pesca, para o lazer e para o turismo. Então, lá foi Comênio para Jope. Em Cafarnaum, a vida corria triste e silenciosa. Públio apegara-se ao seu arquivo volumoso, aos seus processos, aos seus estudos e às suas meditações, preparando os planos educativos da filha ou organizando projetos concernentes às suas atividades futuras, fazendo o possível para reerguer-se do abatimento moral em que mergulhara com os dolorosos sucessos de Jerusalém. Quanto a Lívia, esta, conhecendo a inflexibilidade do caráter orgulhoso do marido e sabendo que todas as circunstâncias aparentavam a sua culpa, encontrara na alma dedicada da serva o coração generoso de uma confidente, extremosa no afeto, vivendo quase permanentemente mergulhada em orações sucessivas e fervorosas. Os sofrimentos experimentados patentearam-lhe-se no rosto, revelando profundos vestígios nos sulcos da face descorada. Os olhos, todavia, demonstrando a têmpera e o vigor da fé, clareavam-lhe as expressões fisionômicas de brilho singular, apesar do seu visível abatimento. Em Cafarnaum, os seguidores do mestre organizaram imediatamente uma grande comunidade de crentes do Messias, tornando-se muitos em apóstolos abnegados de sua doutrina de renúncia, de sacrifício e de redenção. Alguns pregavam, como ele, na praça pública, enquanto os outros curavam os enfermos em seu nome. Criaturas rústicas haviam sido tomadas estranhamente no mais alto sopro de inteligência e inspiração celeste, porque ensinavam com a maior clareza as tradições de Jesus, organizando-se com a palavra destes apóstolos os pródromos do evangelho escrito, que ficaria mais tarde no mundo como a mensagem do Salvador da Terra, a todas as raças, povos e nações do planeta, qual o luminoso roteiro das almas para o céu. Todos quantos se convertiam à ideia nova confessavam na praça pública os erros da sua vida em sinal de humildade que lhes era exigida, portas adentro da comunidade cristã. E para que o meigo profeta de Nazaré jamais fosse esquecido em seus martírios redentores no Calvário, o povo simples e humilde, então, organizou o culto da cruz, crendo fosse esse a melhor homenagem à memória do Jesus de Nazareno. E Lívia e Ana, no seu profundo amor ao Messias, não escaparam a essa adesão natural às tradições populares. A cruz era objeto de toda a sua veneração e absoluto respeito, não obstante representar, naquele tempo, o instrumento de punição para todos os criminosos e acelerados, criminosos e malfeitores. Né? Ana continuou a frequentar as margens do lago, onde alguns apóstolos do Senhor prosseguiam cultivando as suas lições divinas.
juntos os sofredores deserdados da sorte. E era comum, desculpa, e era comum verem-se esses antigos companheiros e ouvintes do Messias como pergureiros humildes, como pastores humildes, atravessando estradas agrestes, no mais absoluto desconforto, a fim de levarem a todos os homens as palavras consoladoras da Boa Nova. Tipos impressionantes de homens simples e abnegados percorriam os mais longos e escabrosos caminhos. Desculpa. Tipos impressionantes de homens simples e abnegados percorriam os mais longos e escabrosos caminhos, de vestes rotas e calçando alpercatas grosseiras, pregando, porém, com perfeição e sentimento, as verdades de Jesus, como se as suas frontes humildes estivessem tocadas da graça divina. Para muitos deles, o mundo não passava da Judéia ou da Síria, mas a realidade é que suas palavras desassombradas e serenas iam permanecer no mundo para todos os séculos. Mais de um mês decorrera sobre a Páscoa de 33, quando o senador, por uma tarde formosa e quente da Galileia, se aproximou da esposa para lhe dizer dos seus novos propósitos, que trataremos no nosso próximo encontro. Vamos parar então aqui, deixando a marca para retomarmos o estudo com as palavras de Públio e as suas decisões, as decisões que ele tomou, e as informará para a Lívia no nosso próximo estudo. Então, vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos orar. Amado Mestre, estivemos aqui envolvidos nessa narrativa que traz tantas demonstrações de fé desta mulher que dedicou a Ti, Senhor, todo o seu amor, toda a sua fé, dando a Ti toda a sua existência. E que nós possamos trazer para nós o exemplo de Lívia ao depositar em Ti a sua calma, a sua recuperação, a sua brandura, apesar de todas as dores que as palavras de seu esposo causaram nela. E ela pode, então, por Te amar, ter o coração confiante e seguir em frente. Que nós possamos, Senhor, fazer o mesmo. E Te rogamos que continues presente em nossa vida, em nossos dias, até o nosso próximo encontro. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, queridos amigos, no nosso próximo estudo, nós retomaremos a história e continuaremos, com certeza, aprendendo. Nós temos aqui muitas lições, não é? Como uma calúnia pode destruir uma vida, como pode transtornar um ser, e como a fé, como a presença de Jesus, pode trazer a paz. Que ela permaneça conosco. Então, fica aqui o nosso desejo de muita paz.